Tá, fiz a navbar. Vamos primeiro dar uma configurada nela aqui. Eu quero chamar aqui, vou primeiro baixar umas fontes, né? No Google Fontes, porque já que eu tô tendo que gastar o tempo desse vídeo só pra falar da navbar, vamos dar uma arrumada nela. Vou procurar uma fonte que eu goste aqui, tá bom? Vamos ver. Vou dar uma pausa pra vocês terem que ver eu escolhendo a fonte, mas vocês sabem que eu tô olhando fonte agora. Gostei dessa fonte aqui, Bevas New aí, ó. Vou pegar o import dela aqui. Novamente, vou colocar lá no meu header. Por quê? Porque agora essa fonte vai estar implementada em qualquer página que eu vou fazer. Colocar ela, vou colocar ela antes do Bootstrap, tá? Porque o Bootstrap tem que dominar meus estilos aqui, tá? Eu não quero passar por cima de nenhum estilo do Bootstrap. Beleza. Agora eu vou olhar só mais uma fonte, vou dar um contraste, tá? E eu já volto de novo. Vou pegar essa Lobster aqui, já decidi. Como eu já tenho uma fonte, não preciso desse primeiro import, preciso só desse segundo aqui, tá bom? Eu já tenho uma fonte lá. Vou levar pro visual também. Vou pegar onde começa aqui, onde termina aqui. O Google, a fonte, é aqui. Pronto, colei minha segunda fonte aqui. E eu vou usar ela, né? Nada. Agora eu vou lá no meu index. Minto, vou lá no meu component aqui e procurar onde que está escrito navbar. Porque se a gente olhar lá no desenho, aqui, Bootstrap, lá no nosso tem um escrito navbar. Eu quero mudar para colocar o estilo meu próprio, tá bom? Então vamos lá. Então eu fiz um negocinho ali, um styles, depois eu mostro, tá? Mas eu quero aqui que se chama hair styles, né? O meu salão assim é que eu dei. E eu quero que ele tenha duas modalidades de fonte, então eu vou colocar um span aqui no começo do hair, vou fechar ele aqui no final do hair. O que eu quero é estilização. Se você não quiser fazer isso aqui, dá uma pulada do vídeo pra frente, porque não vai interferir em nada no código final, é só estilização, tá? E eu vou colocar uma classe aqui nesse primeiro span, que é do meu título 1. Deixa eu ver o nome da classe que eu dei. É título P1. Vou colar esse título P1 aqui no segundo. Class. Título P2, né? Que é a segunda parte do título que eu quero. E deixa eu ver se é essa ordem mesmo. É, essa ordem mesmo. Tá. Depois que eu fiz isso aqui, eu tinha que importar esse style, né, para ele ficar válido para todos. Então, aqui no index, né, no index não, no header, a gente teria que importar esse style aqui e antes de todo mundo aqui, né, porque acho que não vai ter uma classe igual, mas o Bootstrap tem que ser o cara, ou se você quiser que os seus negócios sobressaiam, você coloca aqui no final, né, mas eu não recomendo agora para este caso. Bom, tem casos que sim, o seu tem que ficar pro final, porque o seu é o trabalho. E eu quero que ele chame aqui o style.css, ele não tá aqui. Ele tá no ponto barra ponto ponto, porque ele tem que voltar uma pasta para ele achar o style, porque o style tá aqui junto com o index, ou seja, uma pasta atrás dessa, porque esse cara tá dentro. Tá feito isso, eu espero que ele tenha achado aí. E vamos ver como é que ficou, né? Essas fontes que eu tava olhando, vamos ver meu sitezinho aqui. Aí o hairstyles, mas não aplicou a fonte, tá? Depois eu dou um pause aqui e olho o porquê, mas ele não aplicou a fonte. Pessoal, o que aconteceu foi simples, erro besta. Aqui quando eu fui chamar o style, eu falei que ele tinha que voltar uma pasta anterior, né? E não, porque o que acontece? O index está chamando ele porque, teoricamente, o index está chamando esse header aqui em cima quando a gente faz o include. Então ele não faz mais parte dessa pasta, ele faz sim parte do index, o index está fora, o style está lá dele, então não precisa, na hora de chamar ele aqui no header, voltar para trás e sim colocar o style que está no mesmo lugar que o index, tá bom? Ele está no mesmo lugar que o index, então você coloca o style assim. Desta forma eu consegui ir lá colocar aqui meu navbar do jeito que eu queria, não é esse aqui, perdão. Deixa eu dar um Ctrl R. E aí tá nosso hairstyles aqui, a minha marca, pra gente começar a fazer. A gente vai editar o resto desse navbar aqui bem rapidamente, olhando aqui, ó. Vamos trazer o resto aqui no navbar, como eu falei, separado, o conteúdo fica mais fácil de ver. Agora se tivesse tudo com aquele HTML, você não sabe onde termina, onde começa o seu conteúdo aqui do navbar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Primeiro a gente sabe lá que tem um home, eu queria manter esse home, tá? Aí eu queria colocar aqui cortes, né? Pra gente olhar os cortes que tem de cabelo, né? Aqui eu vou colocar, vamos dar um exemplo, preços, né? E por último aqui os agendamentos. Agendamentos, né? A pessoa agendar. Vamos atualizar aqui.
Pronto, já tá arrumadinho aqui. Agora tem umas coisas pra gente arrumar. Por exemplo, a gente tá vendo que o agendamento tá meio cinza, né? Não é o ideal pra gente. A gente quer ele da mesma cor que os outros, que ele seja um link também pra entrar. Qual que é a única diferença que tem desses caras aqui, ó, que estão no mesmo grupo que o nosso agendamentos? Qual que é a diferença deles na classe? Você tem que sempre olhar a classe. Essas classes vêm do Bootstrap. A gente não tem CSS. A gente tem CSS para editar letra, que nem eu fiz ali agora, mas a gente não tem CSS para editar o código em si. Então a gente tem que olhar que não tem coisas que está vindo do Bootstrap. E são essas classes, a gente tem que aprender a ler essas classes. Mas vamos começar por essas aqui. Por exemplo, aqui tem nave item, nave link active. O que esse nave item active será que faz? Ó, tem um home que está mais pretinho aqui do que os demais. Será que se eu trocar esse active de lugar, é isso que vai acontecer? Vou colocar aqui nos preços. Eu quero que a pessoa bata o olho e veja aqui os preços ali onde eu quero que ela clica. Aí você muda o active de posição, tá vendo? É uma classe. Uma classe feita aqui pelo próprio Bootstrap. Eu vou manter lá no home, tá bom? Deixa eu voltar ela. Aqui, ó, tá no link. Voltar o active, né? Aqui voltou pro home. Quero que o agendamento perca, mas ó, o agendamento é o único que tá com esse atributo chamado disable. Então, se eu tirar esse atributo disable, em teoria, é pro agendamento ficar normal. Ficou. Mas ele ainda não é algo clicável. Então, a gente tem que olhar de novo. Por que ele não é clicável? href, tem href, por isso. Vamos colocar aqui direcionamento para onde ele vai, como a gente não tem ainda o local para onde ele vai, então a gente vai colocar no local um hashtag aqui, uma tralha, um cerquilha, chama do que quiser, um sustenido, e pronto, agora ele virou um link clicável como os todos, e só que tem mais um negocinho que tá me incomodando, quando eu desço, meu menu fica parado lá em cima. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou ter que fazer gambiarra? Não. Tudo resolvido no Bootstrap. A gente vem aqui no Bootstrap. Vamos achar aqui a página onde eu deixei ele aberto. Eu já perdi ela aqui. Cadê? Aqui, Bootstrap. Vamos lá, vamos procurar. A gente quer deixar no topo. Então deve ter alguma coisa com top, né? Vamos clicar aqui. E ele fala, tem fixed top. Ó, e ele explica aqui para que serve, se você quiser se dar uma traduzida, né? Mas, ó, posiciona o elemento na parte superior da sua viewport. De ponta a ponta. Certifique-se de entender as ramificações da posição fixa. Pode ser necessário um CSS adicional. Então ele fala, ó, tem como deixar fixo aí no topo, além de outros lugares, tá bom? Tem mais exemplos aqui. Então vamos lá. Vamos deixar fixo no topo. Vamos copiar somente essa classe aqui, fixed top, né? Trazer pro nosso navbar aqui. Eu vou colar ele aqui ao fim. Agora vamos ver. Dá um Ctrl R. E, professor, temos um problema. Ó, o meu conteúdo no meu Hello World foi engolido pelo meu menu. E aí? A gente vai resolver isso aqui no próximo vídeo, tá bom?